Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós chegamos à lição de número 12, que traz o assunto o sofrimento e morte do Messias. Essa lição é baseada no capítulo 15 de Marcos. O texto áureo diz assim: O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos, capítulo 15, verso de número 39. A verdade prática diz assim: o propósito divino de salvação se cumpre na morte de Jesus. A fé no servo sofredor é garantia de vida eterna. A nossa lição ela está baseada no capítulo 15 e a nossa leitura bíblica é do verso 22 até o verso de número 47. E nós vamos fazer essa leitura agora. Marcos capítulo 15, verso de número 22 até o 47. Diz assim o texto: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha.
e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Nossa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala a respeito do julgamento. O segundo tópico fala sobre a crucificação. E o terceiro e último tópico fala sobre a morte de Jesus. Nossa lição se desenvolve dentro desses 3 tópicos, tá bom? Se você é novo por aqui ou se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o like neste vídeo se você estiver curtindo, se estiver gostando, e também a compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Pode jogar no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, né? Jogar no seu Facebook. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas na palavra de Deus. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vou colocar o link da aula anterior, caso você tenha perdido, caso você ainda não tenha assistido. E se você não sabe, tem aqui no nosso canal uma playlist com todas as lições até aqui, né? Até a lição de número 12 dessa revista que nós estamos estudando, que é a revista do Evangelho segundo Marcos. Paralelamente, também estudamos essa outra revista aqui, A Justiça Divina, baseado em Ezequiel. Estudamos aqui também essa revista e tem uma playlist aqui no canal também, com todas as lições dessa revista, tá bom? Só você acessar e acompanhar. Fora isso, diariamente, de segunda a sexta, temos uma reflexão bíblica, uma mensagem de Deus para você, que nós chamamos de oráculo. Todas as manhãs, às 6 horas da manhã, esse vídeo se torna público aqui no canal e você pode acompanhar e ser também edificado diariamente com a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos da sua inscrição e precisamos também que você ative o sino das notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. A introdução da nossa lição diz assim: Jesus segue firme em seu propósito de ser obediente até a morte e morte de cruz. Nesse capítulo, Marcos relata a submissão de Jesus à cruel engrenagem de perseguição romana e a astuta sentença de Pôncio Pilatos, passando pelas mãos de soldados abusivos até chegar à selvageria da morte por crucificação. O julgamento, primeiro tópico, primeiro ponto aqui é Pilatos enrascado, baseado no verso de número 1 do capítulo 15. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Cedo da manhã, encerrada a reunião do Sinédrio, os líderes judaicos entregaram Jesus a Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. O Sinédrio não tinha autoridade para aplicar a pena de morte, conforme João capítulo 18, verso 31. No tribunal judaico, o servo sofrera acusação religiosa por blasfêmia. Agora sofrerá acusação política, sedição e traição contra o Império Romano. Pilatos fica maravilhado com o silêncio de Jesus diante de seus acusadores e intui a verdadeira razão do alvoroço, a inveja. Declarando sua percepção inicial de inocência de Jesus, todavia falta-lhe coragem para manter sua decisão. Pôncio Pilatos, político sagaz, percebe um potencial de rebelião no conflito, depois de frustrada a tentativa de transferir sua responsabilidade para Herodes. Pilatos convence de que terá que julgar essa complicadíssima causa. Esse é o primeiro ponto. Pilatos, como a gente vê na descrição bíblica, ele não tem a intenção de crucificar Jesus à morte, não vê culpa nele. E, além disso, a esposa dele também diz que esse homem era justo e inocente, mas com medo, do povo e com medo também de causar rebelião, ele acaba cedendo, lavando as mãos ali e ele cede ao desejo do povo. Segundo ponto aqui fala a respeito de Barrabás.
ser solto, né? É o verso de número 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos vê uma oportunidade de transferir novamente suas responsabilidades, inclusive com ganhos políticos junto à multidão. Aplicando o costume da época, ele propôs ao povo a libertação de um preso, Jesus ou Barrabás. Este, um assassino revolucionário, Pilatos tinha autoridade para perdoar qualquer criminoso. A estratégia não vinga, apesar de sugestionar insistentemente o nome de Jesus. O povo segue a orientação das autoridades religiosas judaicas e escolhe Barrabás. Preocupado com um repentino e intrigante alerta de sua esposa, Pilatos continua a insistir na absolvição de Jesus. Todavia, o povo já se agitava, gritando pela crucificação do servo, desejando evitar rebelião. Pilatos lava suas mãos astutamente e entrega Jesus à multidão para a morte de cruz com açoitamento prévio. Então aqui nós podemos ver uma atitude covarde de Herodes, de Pôncio Pilatos, em não ter o pulso, né, de manter a sua decisão e inocentar Jesus. Embora a gente saiba que tudo isso aqui já fazia parte de um plano maior e que Deus já havia determinado essas coisas, mas a gente consegue ver o andamento e percebe que Pilatos não teve ali o pulso firme para poder libertar Jesus. Também isso envolve muitas outras coisas. Ele era um cara político, alguém que tinha o poder, mas que ao mesmo tempo ele precisava preservar uma aparência de paz em meio a todo aquele momento. Então, alguém que queria apenas manter a sua aparência e manter a ordem momentânea no lugar. Ele consegue fazer isso entregando Jesus, fazendo com que a vontade do povo se realizasse, né? Terceiro ponto aqui é os soldados cruéis. É o verso 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam. Um severo açoitamento costumava preceder a crucificação. O criminoso era despido e amarrado a um poste para ser flagelado com chicotes de couro com pedaços afiados de ferro e ossos costurados em suas tiras. O açoitamento lacerava a pele e arrancava pedaços, abrindo feridas profundas que, não raro, expunham ossos e entranhas. Os golpes eram tão brutais que alguns prisioneiros morriam antes de chegar à cruz. Mas o açoitamento de Jesus tem acréscimos pavorosos, sua notória fragilidade física, o incomum alvoroço social e os especiais componentes políticos e religiosos do caso instigam a cultura abusiva dos soldados romanos. De fato, jocosamente veste de púrpura e coroa de espinhos, símbolos. Púrpura e coroa, né, são símbolos da realeza. Os soldados zombam dele como rei dos judeus. Versos 17 e 18. Ao golpearem sua cabeça com um caniço, cuspirem-no e ajoelharem-se para adorá-lo, escarnecem de Jesus como Filho de Deus. Esse é um momento muito chocante do sofrimento de Jesus, quando ele foi açoitado. Antes disso já tinha sido espancado quando ele foi preso, né? Aqui ao que parece, foi um açoite mais rigoroso do que o de costume. Após esse açoite, ele foi colocado na cabeça uma coroa de espinhos, foi espancado e depois deram-lhe uma veste, uma túnica, né, para que ele vestisse, e começaram então a zombar dele como sendo o rei dos judeus. Aqui nós estamos vendo o cumprimento de várias profecias, incluindo a de Isaías capítulo 50.
E agora vamos passar para o momento da crucificação. Então, levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. O lugar da crucificação era o Gólgota, né? Caveira em hebraico, fora dos muros da cidade, conforme Levítico 24:14 e Hebreus 13. A crucificação era um aterrorizante espetáculo público. O condenado era obrigado a carregar a sua cruz, ou mais comumente a barra horizontal, até o local da execução. Não espanta, porém, que tenham faltado forças para Jesus cumprir essa penosa tarefa. Havia sido surrado e humilhado impiedosamente já por 2 vezes. Simão, da cidade de Cirene, norte da África, foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz. Oficiais romanos podiam impor a qualquer cidadão o que lhes prestasse serviço, o que desagradava os judeus. Os leitores de Marcos provavelmente conheciam os filhos de Simão Cireneu, que são Alexandre e Rufo, pois este último integrava a igreja de Roma, conforme Romanos capítulo 16, verso 13. Então esse é o momento da crucificação, ele sai daquela parte de açoitamento, ele pega a sua cruz e é conduzido até o Gólgota, que fica fora da cidade, como a gente leu aqui nesse comentário. Ele não consegue carregar a cruz, está fraco, debilitado, perdeu muito sangue, foi açoitado com vários golpes e lacerações em seu corpo. Aqui é o momento em que os soldados romanos pegam esse cidadão aqui chamado Simão, da cidade de Cirene, por isso que ele é chamado de Cireneu, para que ele ajude Jesus a carregar a cruz até o lugar do Gólgota. Segundo ponto aqui é o sofrimento horripilante, verso 24. Então crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhes sorte para ver o que cada um levaria. A crucificação é uma das formas mais abomináveis de execução já criadas pelo homem. Remonta aos medos e persas, no século 7 a.C., mas essa prática se espalhou pelo leste do Mediterrâneo no século 4, por meio de Alexandre o Grande. O Império Romano adotou como forma dominante de execução até o ano 337 d.C., quando foi proibida por Constantino. A crucificação à morte era lenta, dolorosa e humilhante. Chegando ao local de execução, o sentenciado era deitado de costas para o chão, os seus braços eram esticados, depois amarrados ou pregados à barra horizontal. No caso de Jesus, grossos cravos atravessaram-lhe os ossos das mãos. Em seguida, a barra era levantada junto com o crucificado e presa ao poste vertical, já fixado no solo. Por vezes despido, o condenado permanecia exposto ao público e em infindável vergonha e com dores lancinantes, emitindo gemidos tenebrosos enquanto estendia os braços e puxava as pernas para respirar. Sofria incontáveis ataques agudos, desmaiando em exaustão. Alguns sobreviviam por dias, sujeitando-se a sol e chuva, calor e frio. Não raro, corvos e cães devoravam o corpo antes mesmo do falecimento. Para evitar a morte por asfixia, era colocado um suporte para os pés ou um assento no poste vertical. A morte acontecia pela perda excessiva de sangue e asfixia por exaustão e desidratação crônica ou por parada cardíaca, ou também por combinação de todas essas causas ou fatores. Então aqui é uma descrição detalhada das coisas que aconteciam com o condenado que fosse sentenciado à morte por crucificação. Uma das mortes, a morte mais humilhante da sua época. E essa foi a morte que Jesus teve e que sofreu
por todos nós. Esse ponto aqui é dominante porque a época, a crucificação mais dolorosa que havia era essa. E essa foi a marca que Jesus teve que receber por conta dos nossos pecados. Se não fosse isso, nós não estaremos aqui, não teríamos vida. Então, ele morreu para que a vida dele estivesse em nós. E ele foi crucificado para que a gente pudesse viver. Devemos tudo a ele, porque ele carregou os pecados de toda a humanidade. Terceiro ponto aqui são os insultos e escárnios. Verso de número 30. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Era o que eles diziam, né? Segundo Marcos, Jesus foi crucificado à hora terceira, ou seja, às 9 da manhã. Os judeus calculavam as horas das 6 da manhã às 6 da tarde. Contrariando as autoridades judaicas, Pilatos colocou na placa de acusação de Jesus, rei dos judeus, que era a acusação que ele estava recebendo, em hebraico, latim e grego, em 3 idiomas, né? Era comum pessoas oferecerem ao condenado substâncias narcóticas que ajudavam a minorar a dor. Jesus recusou essa oferta, desejava manter-se plenamente sóbrio no cumprimento de sua missão, de beber o cálice da ira de Deus. Os 4 evangelhos registram que os soldados romanos dividiram entre si as roupas de Jesus, dando cumprimento à profecia do Salmo 22. A crucificação entre 2 criminosos também é cumprimento profético. Verso de número 12 do capítulo 53 de Isaías, bem como Lamentações, capítulo 2, verso 15. É interessante, né? Em geral, ao retratar o sofrimento de Jesus, Marcos enfatiza mais ridicularização do que o seu sofrimento físico. Aqui todos escarnecem do servo, os principais sacerdotes, os escribas, mesmo que com ele fora crucificado. Aqueles ladrões também escarnecem, e tudo como o profeta, como Salvador e como Rei. Então, nesses 3 pontos, como profeta, como Salvador e como Rei, ele recebe ofensas nessas 3 esferas, humilhando e também zombando dele. Aqui nós estamos vendo mais do que ele sofreu e também do que ele foi zombado, né? Mais do escárnio que ele recebeu. Isso aqui remonta a tudo aquilo que Jesus teve que passar por nós. Não fala de tudo, fala de apenas uma parte, mas são as partes principais. Claro que foi muito mais do que isso, e claro que houveram coisas que não foram registradas aqui, mas com o que nós temos escrito, nos dá uma ideia de tudo aquilo que ele passou, para que a gente possa crer que ele é o Filho de Deus. Então, o que está escrito, conforme está no Evangelho de João, né, João fala muito a respeito disso também, fala que o que está escrito é para que a gente creia que ele é, de fato, o Filho de Deus. Terceiro tópico aqui vai falar da morte de Jesus. E o primeiro ponto é as trevas, verso de número 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Todos os nossos pecados estavam sobre os ombros de Jesus naquela cruz, gerando separação com Deus, né? Conforme 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, e também Isaías, capítulo 59. A verdadeira fonte de luz e vida, conforme Salmo 36, o próprio sol ocultou a sua face, por isso, em pleno meio-dia, a hora sexta, miraculosamente a escuridão cobriu a terra, fenômeno que durou 3 horas. Ao fim desse tempo, na hora nona, Jesus angustiou-se, pois vivenciava o momento mais aflitivo de sua caminhada, o afastamento do Pai. As trevas cobriram não apenas a terra, mas também o coração do povo. Certamente alguns judeus lembraram da primeira Páscoa. A nona praga do Egito foi uma escuridão total que durou 3 dias, seguida da última praga, que foi a morte dos primogênitos. A escuridão
no Calvário anunciava que o Filho primogênito de Deus estava prestes a entregar a sua vida pelos pecadores do mundo. Esse é o momento, então, das trevas, né? Conforme a gente viu aqui, um prelúdio disso aconteceu há muitos anos atrás, quando no Egito foi lançada a 9ª praga, que foi a escuridão total, né? Que durou 3 dias, conforme ele menciona aqui. E, seguido a isso, foi a morte de todos os primogênitos. Jesus também, como o primogênito de Deus, ele entregou a sua vida por nós, para que a gente pudesse alcançar em seu nome e através dele a salvação. O verso de número 37 é o segundo ponto. Jesus expira, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Marcos trata da morte de Jesus com impressionante simplicidade. A morte do autor da vida veio de forma repentina por volta das 3 da tarde, a hora 9ª, ou seja, a hora em que a oferta regular do final da tarde era oferecida no templo. Pilatos admirou-se pela rapidez da morte de Jesus, talvez pela severidade dos açoites que recebeu. A morte do servo não representou um fim trágico, pelo contrário, trata-se do retumbar triunfante de uma nova história para a humanidade. Então, com a morte de Jesus, nós tivemos a alegria de poder ter a vida eterna. Então, ao que parecia naquele momento uma tristeza, hoje para nós, com o conhecimento que o Senhor nos dá, nós entendemos que tudo aquilo era necessário para que a gente pudesse ser salvo através do sacrifício de Jesus. Um outro ponto interessante aqui é que o sacrifício de Jesus, a sua morte, aconteceu por volta das 3 da tarde, a hora 9ª, exatamente a hora do sacrifício regular que era oferecido no templo, às 3 da tarde. Terceiro e último ponto aqui é a respeito do seu sepultamento, verso 46. Este, baixando o corpo na cruz, envolveu num lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. O sábado começaria com o pôr do sol, poucas horas depois da morte de Jesus, quando não se poderia realizar trabalho. No caso, esse seria um sábado especial por causa da Páscoa. Era importante, pois, que o local fosse liberado rapidamente. Eram comuns negativas de sepultamento a crucificados. Em regra, seus corpos eram lançados em campos abertos para cães e abutres, ou jogados em grandes lixões. Era preciso muita coragem para pedir ao governador o corpo de um homem executado como inimigo de Roma. Mesmo assim, ousadamente, José de Arimateia, sujeito rico e influente, membro do Sinédrio e seguidor de Jesus, conseguiu audiência com Pilatos fora do horário de expediente e obteve autorização para remover o corpo de Jesus com a ajuda de Nicodemos. Sepultou-o a tempo com dignidade. Então, Jesus, mesmo sendo tratado como um malfeitor, não foi velado comum. Ele recebeu um sepultamento digno, não foi abandonado seu corpo, ele recebeu um sepultamento digno, providenciado por essas duas pessoas, que foi Nicodemos e José de Arimateia, 2 membros do Sinédrio que serviam e seguiam a Jesus também, de forma secreta, mas o serviam, né? Então aqui nós conseguimos fechar esse ponto, que é a respeito da morte de Jesus. A aplicação pessoal diz assim: Jesus sofreu uma morte dolorosa e humilhante para que pudéssemos ter vida em abundância. Portanto, cumpre-nos viver para Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que essa lição fique no seu coração, que você possa guardar esses ensinamentos e perceber que, através dessa morte trágica e muito dolorosa de Jesus, você recebeu a salvação pelo nome de Cristo. Responde aqui nos comentários as 3 questões do nosso questionário. A primeira é, segunda lição, quando submetido a Pôncio Pilatos, que crime Jesus foi acusado? Segunda pergunta, qual o nome do homem que foi obrigado
pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus, ajudar Jesus, né? Terceira pergunta, a morte de Jesus aconteceu em que horário do dia? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, que Deus te abençoe e até a próxima aula.